Obrigada. Ó, ganhou até carinho do papai ali, ó. Também para a composição da mesa, doutora Andréia Cabo, por favor, coordenadora da CARGE, aqui conosco. E a nossa palestrante, juíza da comarca de Duque de Caxias, juíza federal da Vara do Trabalho da comarca de Duque de Caxias, doutora Camila Leal, e a palestrante da nossa tarde aqui. Oi? Juíza do Trabalho. Falei. Justiça do Trabalho Federal. Doutora Amanda Queiroz também, que é a juíza aqui titular, fez questão de prestigiar, mandou a mensagem, falou que já está chegando, tá certo? Então, já agradeci muito a presença da doutora Andréia, da doutora Camila. Diego é um parceiro aqui da faculdade, a OAB sempre presente. O doutor Diego, ele não mede esforços para ajudar qual seja a demanda aqui da Faculdade Miguel Pereira. Então, muitíssimo obrigada pela presença de todos. Doutor Diego, contigo. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença maciça aqui no curso de Direito. A professora Lorena demonstra o prestígio que tem com os alunos de estarem sempre aqui prestigiando nossos eventos, nossas ações. Queria fazer um cumprimento ao professor Gesimar também, não sei se ele está presente. Professor Felipe, fica aqui os meus cumprimentos a eles também. Agradecer imensamente a presença das nossas palestrantes de hoje, professora Andréia Cabo, que é a coordenadora do projeto CARGE 4.0, que os alunos de Direito talvez não saibam ainda muito bem, mas os advogados sabem. Queria fazer um cumprimento especial também aos advogados aqui presentes. Esse é um evento da UAB, em parceria com a Faculdade de Direito. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras aqui hoje também. E como eu ia dizendo, o CARGE 4.0 ele é um projeto que visa levar essa assistência para as subseções. Aos advogados hoje que receberão as carteiras aqui, em uma parte do juramento de vocês, vocês têm que jurar, comprometer em aperfeiçoar a cultura jurídica. E a nossa instituição ela tem feito muito bem isso, ela tem trazido esse aperfeiçoamento da cultura jurídica através de palestras, de cursos, de eventos, para que a advocacia possa atuar em alto nível. E falando em alto nível, gostaria de fazer meus cumprimentos à doutora juíza Camila. Muito obrigado pela presença. A doutora Camila é magistrada na comarca de Duque de Caxias, na Vara do Trabalho de Duque de Caxias, e é especialista, tendo cursos em Harvard sobre mediação e conciliação. Eu já tive aqui uma vez e falei que os advogados que estão realmente compromissados com a justiça e querendo também ter um bom ganho financeiro são os advogados que sabem fazer e costurar bons acordos. O advogado que só fica pleiteando aquele direito ali e aguardando sentença, ele corre riscos. E um dos nossos objetivos, um dos nossos mistérios, é passar para os nossos clientes os riscos das demandas que nós enfrentamos. Obviamente, a gente não está num nível tão elevado de fazer autocomposição sobre tudo. Afinal de contas, o processo é um instrumento de pacificação social. Mas quanto mais acordos e bons acordos pudermos fazer, melhor é para o judiciário, melhor é para a justiça social. Porque você desafoga o poder judiciário, você tem um nível de demandas aí que conseguem ter uma autocomposição, ou seja, você não fica refém, não digo refém como um presidiário, mas você fica dependendo de uma sentença que pode ser boa, pode ser nem tão boa assim, e você consegue deliberar sobre aquele processo de uma maneira razoável. Então, doutora Camila, muito obrigado por estar aqui hoje, fazendo essa presença ilustre aqui no nosso curso. Aos novos advogados que receberão a carteira, hoje é um dia, assim, para mim, muito especial, é uma das atividades que eu mais gosto de exercer enquanto presidente de ordem, porque eu me lembro muito bem quando eu recebi a minha carteira da ordem lá na seccional do Rio de Janeiro. A gente lembra que a gente vai quase que tremendo para poder fazer o compromisso ali, porque é um momento muito importante na trajetória de vocês.
E eu sempre digo para os advogados que estão aqui me acompanhando, que vão na subseção para poder acompanhar os compromissos de entrega, que essa é uma luta e essa é uma vitória também dos familiares. Os familiares também lutam junto com os novos advogados, eles acompanham as noites mal dormidas, as apreensões do exame de ordem. Ou seja, eu queria dar os parabéns também para os familiares por terem apoiado os seus filhos. Queria mandar um abraço especial para o meu pai, que está aqui na plateia. Por favor, pai, fica de pé, por favor. É aluno do curso do primeiro período aqui da casa. Vocês veem que o jogo virou, né, cara? Hoje sou eu que cobro ele. Foi para a faculdade? E aí, tá estudando direitinho? Como é que tá o curso? O jogo deu uma virada nisso aí. Mas é isso aí, a vida é o caminhar. Hoje vocês vão jurar defender a Constituição. Vocês serão a última barreira entre a sociedade e o Estado. Vocês estão na Constituição, é a única profissão que está lá na Constituição Federal, no artigo 132, 133. Vocês vão jurar defender o Estado democrático de direito. Porque sem Estado democrático de direito, vocês não vão poder exercer a profissão de vocês. Nós dependemos do princípio da legalidade, do Estado democrático de direito. E nem sempre o Estado ele autoexecuta as suas leis. Muitas leis são, às vezes, não aplicadas por conta de arbítrios do poder judiciário e de outras instituições. Então, fez surgir a Ordem dos Advogados do Brasil, a lei federal que trata das nossas prerrogativas. As nossas prerrogativas não são um favor, são uma lei federal. E vocês terão sempre a salvaguarda da ordem para poder exercer a prática profissional de vocês. A gente vai deixar esse juramento para o final. Gostaria de falar muito mais coisas com vocês, mas hoje é uma atividade voltada tanto para a palestra, tanto para os alunos. Mas é um pedido que eu sempre faço para os novos advogados é valorizar a profissão de vocês. Nós vemos que várias profissões são bem corporativistas e eu acho que tem que ser mesmo, tem que se defender. E a gente vê muito advogado atacando o outro, achando que está sempre concorrendo com o outro colega. Procura, nesse primeiro momento, enxergar os seus colegas quase como um professor, não como um concorrente. Porque vocês vão e irão fazer muito network, muitas parcerias com esses advogados mais velhos, com esses advogados mais antigos, para o bem, inclusive, do início da carreira de vocês. Porque, obviamente, a gente, quando começa a trabalhar, a gente não sabe tudo. É normal termos inseguranças. E quem melhor do que os colegas, os advogados que já estão no mercado para poder auxiliá-los, para poder dar esse primeiro combate na justiça e no poder judiciário junto com vocês. Apesar disso, eu confio que os senhores valorizarão muito a profissão de vocês. A gente precisa estar sempre vigilante também nessa questão da ética e da disciplina, porque, infelizmente, os novos advogados têm sido os campeões de processos éticos disciplinares, então a gente também não quer ficar aqui representando o colega, não quer ficar multando o colega, não quer ficar puxando a orelha de colega, a gente quer que vocês desenvolvam a atividade de vocês, mas sempre dentro da ética profissional. Cuidado com o marketing jurídico, a gente vai conversar pessoalmente sobre isso. A nossa casa está aberta sempre a vocês, então, para a gente não se alongar muito, no final vamos fazer o nosso juramento, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, eu vou dar a palavra rapidamente aqui para a professora Andrea Cabo, para ela explicar um pouquinho para a gente sobre o projeto CARD 4.0. Ela que é a coordenadora da CARD, está representando hoje nossa presidente Marisa Gaudio. Muito obrigado mais uma vez pela presença, tá, doutora? Bom, boa tarde ou boa noite? Deixa eu ver. Boa noite. Não, faltam 12. Boa tarde ainda. Boa tarde a todos e todas. Bom, hoje seria um momento de apresentação do projeto CARD 4.0. Mas antes eu prefiro fazer um agradecimento. Foi uma grande surpresa chegar numa sexta-feira em Miguel Pereira, por volta das 17 horas, e encontrar esse auditório lotado. A professora Helena só está de parabéns com seus alunos, com
com a graduação do curso de Direito, com a faculdade. Querido presidente Diego, você está de parabéns com a parceria com a faculdade, porque não é muito fácil trazer a expectativa da importância de uma palestra, de um workshop, de um seminário. O desconhecido novo pode ser muito bom, mas pode não ser tão bom assim. Então, todos que estão aqui estão de parabéns. Tirando esses 1, 2, 3, 4 que estão recebendo a carteira hoje, porque eles estão numa expectativa, assim, louco para que eu termine logo, a Camila passe e venha a carteira, que eles estão namorando essa carteira em cima da mesa. Mas está guardadinha, tá? Presidente, eu vi um detalhezinho. Tem uma carteira de estagiário aí? Tem. Como é que é o nome? Ulisses? Quem é? Dá licença. Parabéns. Gente, esse parabéns vem um pouquinho de encontro ao que eu estava conversando com o professor Felipe, sem ver que tinha uma carteira de estagiário. Estava conversando com ele que durante muito tempo eu fui professora de graduação, preparatório de concurso, especificamente de exame de ordem durante muitos anos, coordenadora de núcleo de prática jurídica, sei bem que a professora Lorena passa, já fui diretora de subseção, né, sou conselheira da seccional hoje, mas de tudo que eu faço, claro, advogo, porque eu tenho que pagar a conta no final do mês, mas esse projeto eu tenho um carinho muito especial, porque é um projeto que dialoga com os universitários, com os estudantes. E esse projeto veio para que a gente consiga, de uma vez por todas, acabar com a barreira da Ordem dos Advogados. Aqui eu vejo que o presidente Diego tem um diálogo maravilhoso com a faculdade, com a sociedade, pela que nós já tivemos, mas essa não é a realidade das 63 subseções, nem da nossa seccional do Rio de Janeiro, nem das 118 faculdades entre polos e espaços físicos. Nós temos hoje muita gente que entra no curso de Direito sem imaginar o que a Ordem dos Advogados do Brasil pode fazer por você a partir de agora como estagiário, para vocês enquanto advogadas. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu estou até com medo da resposta, presidente. Alguém aqui conhece a CARD? Vocês são advogados, né? Ai, ufa, 3 me salvaram, graças a Deus. 3 me salvaram. Porque esses anos todos, professora Lorena, em todos os preparatórios, faculdade, alunos no 10º período não sabiam o que era CARD. E aí isso me deixava muito preocupada. Porque você tem filho? Tem? Também? Não? Posso dar, se eu vai dar notícia para ela, melhor não dar não, não. Se eu dar notícia para ela, o projeto nascer? Pode dar notícia? Pode, pode. Então, assim, você sabia que no ano que essa criança, menino ou menina? Menino, no ano que esse menino lindo nascer, se apresentando toda a documentação de adimplência, você não paga anuidade? O beleza, porque ela não sabia, presidente. Não sabia. Você sabia? Não sabia. E aí, minha querida amiga Camila, você sabia que muitas das nossas advogadas não sabem que assim, gestante ou lactante, através da Lei Júlia Matos, tem a vaga lá no fórum, tem prioridade ao passar nas catracas. Vocês sabiam disso? Sabia? Elas estão ligadas, está vendo? As mulheres vão fazer um dever de casa. Então, meus queridos, o projeto CARD 4.0 tem o desejo de aproximá-los da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Miguel Pereira, assim como das 63 subseções, porque o mesmo direito que vocês têm ao entrarem aqui na subseção de Miguel Pereira, vocês têm em qualquer lugar que exista uma Ordem dos Advogados do Brasil. O direito é o mesmo. Então, você, enquanto estagiário, está entrando no mundo novo hoje. Você está de parabéns. Desde a pandemia, caíram muitas inscrições de estagiário, não é, presidente? Então, seja muito bem-vindo. Vocês 3 sejam muito bem-vindas. E a todos que estão estudando, aproveitem ao máximo cada evento. Não deixem as horas complementares lá para o final do 10º período, porque vai juntar TCC, horas complementares, exame de ordem, vai dar um... Tem alguém do 10º aí? Parafuso está legal ainda? Não, é isso. É disso que a gente fala, presidente. Então, vou te dizer uma coisa para vocês. Olha,
Fiquem tranquilos, os 3 que estão sentados aqui, que já conhecem a CAARD, que já são advogados, vão dizer para vocês que depois, cada processo é muito pior do que a prova da ordem. Porque o primeiro juízo de admissibilidade de um processo somos nós, advogados. Não, que isso? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eles já vão fazer, já estão aqui, vão receber horas, já estão indo, né, participando, de jeito nenhum. O que eu quero dizer é que a nossa profissão é linda. Eu tenho muito orgulho de ser advogada. Eu tenho muito orgulho de ter pai, mãe e irmão advogado. É quadrilha já? Não sei, eu não faço criminal. 4 já é quadrilha? Não, né? 3, então já tem uma quadrilha lá em casa. Mas eu tenho muito orgulho mesmo na minha profissão. Tenho muita alegria em ver um auditório como esse. E, para quem quiser se afiliar à CAARD de forma totalmente graciosa, a CAARD, através da nossa presidente Marisa Gaudi, que mandou um abraço para todos vocês, traz hoje um projeto, afiliação do CAARD 4.0, em que todos, ao colocarem a câmera naquele QR Code, que depois também vai ser passado para o nosso presidente, para o nosso coordenador do núcleo, o Felipe, a professora Lorena, vocês vão se afiliar, nenhuma informação chega para mim, 3 perguntinhas só que vocês vão responder, vocês vão receber no e-mail de vocês uma carteira de afiliados da CAARD. O mesmo direito que eu tenho, que os meus amigos advogados ali, o Diego tem, de ter os benefícios do Clube de Vantagens, que são descontos em farmácias, restaurantes, enfim, tudo que eu, enquanto advogada, tenho no Clube de Vantagens, vocês também terão, exceto, claro, os benefícios estatutários, que eles 3 aqui, e ele em parte também, enquanto advogados com carteira e contribuindo, tem acesso com o Projeto Nascer, Projeto Crescer e outros projetos também. Mas o Clube de Vantagens, vocês já estão todos convidados a participar, e aí vocês recebem uma carteirinha de afiliado de forma digital no celular de vocês. Vocês podem baixar o app e ter essa carteira, ou, se quiserem imprimir, ter uma carteira física. Já comprova que vocês são estudantes, que vocês estão ligados à universidade e também ligados ao órgão de classe de vocês, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Caixa de Assistência. A todos um belíssimo evento e muito obrigada. Professora Camila. Ah, sim. Gente, boa noite. Vou começar negociando meu tempo aqui. Na vida tudo é negociação. Espera aí, vamos botar o cronômetro aqui para rodar. Prometo respeitar aqui, deixar o pessoal conseguir fazer um lanche. Não é isso? Comecei. Antes de tudo, eu queria agradecer. Isso aqui não estava legal. Eu olhei isso com o doutor Diego e aí eu vou ficar. Não ia ser legal. Não, depois eu ia parar no TikTok, alguma coisa assim, ia ficar bacana. Não tem problema. Bom, então eu queria agradecer aqui, primeiro, o convite da professora, doutora Andréia. Eu gosto de dizer que a energia ela sintoniza, e nós tivemos uma sintonia muito grande, não tem como não ter uma sintonia com uma pessoa com um sorriso desse. Então, assim, é um grande prazer estar hoje aqui. Agradecer ao Dr. Diego, presidente aqui da seccional, doutora Lorena, né, Dr. Felipe, que nos receberam muitíssimo bem, e dizer para vocês que vocês têm muita sorte, sejam gratos. Dr. Diego comentou que eu tive a oportunidade de estar em Harvard, é verdade. Mas aqui vocês estão com um clima, um ambiente que proporciona a vocês tudo aquilo que eu um dia pude aproveitar em Harvard. Porque, na verdade, não é o local, são as pessoas. São as pessoas que fazem acontecer. E a emoção que eu senti aqui assim, do propósito de ver professores tão engajados me deu a certeza de que vocês estão num local muito bacana. E é um prazer, então, estar hoje aqui com vocês para poder aprender com vocês, quem sabe compartilhar um pouquinho de algo que eu aprendi.
É um bate-papo e a minha ideia é tentar despertar um pouco em vocês um propósito de vida, que é negociar, né? Então, nós temos aqui jovens, estudantes, tem uma jovenzinha ali, então, ó, essa aí é maravilhosa, porque já vai incorporando desde pequenininha tudo de bom, tá? Então, eu vou me apresentar aqui um pouquinho. Sou juíza titular da 2ª Vara de Duque de Caxias, sou integrante do NUPEMEC, que é o Núcleo Pensante da Política Pública de Solução Adequada de Conflitos no âmbito do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Eu sou juíza do trabalho. Eu vou procurar falar aqui para vocês da negociação num sentido amplo, mas naturalmente vou trazer alguns exemplos que têm a ver com o meu dia a dia, mas vou tentar dar uma visão bem geral para vocês. Eu comecei a experiência da negociação de uma forma muito intensa quando eu assumi a coordenação do SEJUSC, que é o Centro de Mediação e de Conciliação do nosso tribunal, do TRT da 1ª Região, um SEJUSC da capital, né, em que eu fiquei de 2019 até 2022, coordenando todas as audiências de conciliação, de mediação. Foram mais de 8.600 sessões de mediação. E à época, quando eu assumi a coordenação, eu tinha uma vontade. Eu acreditava que era possível fazer mediação para conflitos trabalhistas. Alguns me consideraram meio maluca, talvez eu seja. Enfim, mas a mediação hoje está aí, nós estamos fazendo mediação trabalhista. E agora eu consegui um novo passo com o nosso SEJUSC da Baixada, que começou com um projeto piloto em Duque de Caxias, né, que eu estou coordenando hoje, e agora consegui implementar novos SEJUSCs em todo o nosso regional. Teremos aí os SEJUSCs 4.0, que buscará aproximar esse serviço das comarcas mais distantes, porque na capital nós temos uma realidade diferente, nem melhor nem pior, diferente. Então, eu espero muito em breve vê-los aí em sessões, né, de mediação, de conciliação, aqui em Miguel Pereira. Eu tenho uma história engraçada, né, conexões da vida. Quando eu tomei posse aqui no Rio, e eu já vou entrar no assunto, são só preliminares para criar o rapport, faz parte da negociação, gente. Quando eu tomei posse aqui no Rio, porque eu passei no concurso no TRT da 2ª Região, em São Paulo. São Paulo é um regional muito formal. E quando eu consegui voltar para o Rio de Janeiro, uma das minhas primeiras designações foi aqui em Miguel Pereira, né? Não era, estava falando isso com o doutor Diego, não era, a gente não tinha uma unidade, era nem um posto avançado, de 15 em 15 dias, nós marcávamos audiências e fazíamos, eu não lembro bem se era na prefeitura, e daí eu cheguei para fazer audiência, vim de carro, eu gosto de vir de carro, a doutora André até ofereceu hoje, a gente vai com o motorista, eu falei, não, vou dirigindo, que eu vou pensando ali nas coisas. E aí cheguei toda formal, de São Paulo, taillé, meia calça e tudo. Quando eu saí do carro, todo mundo me olhou, parecia um ET. Falei, gente, furou a minha calça, o que aconteceu? Né? Porque o que essa mulher alta e loura, né, que ela está fazendo aqui? Aí eu falei, não, gente, eu sou a juíza, vamos embora, vamos sentar. Começava a chamar todo mundo, fazer o pregão, chamando um por um. Daqui a pouco já conhecia o padeiro, já conhecia o açougueiro, já conhecia todo mundo. Porque essa conexão humana a gente não pode perder. E aí, só para não perder o gancho também, quando eu fui aprovada, foi um misto de alegria muito grande e eu também tive uma nostalgia, porque devolver a minha carteirinha da OAB enquanto advogada foi algo bem nostálgico. Assim, acho a atividade de vocês, acho não, é fundamental. Vocês são os primeiros juízes da causa. Vocês são um elo de confiança. O juiz, ele é inerte, não é isso? Bom, superadas as preliminares, agora eu vou ao mérito, né? Enfim, o resto aqui é tudo, gente, né? Vou para Harvard, esse negócio não... O que importa é assim, a vontade da gente querer aprender e de querer compartilhar conhecimentos, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho da importância da negociação na prática da advocacia. Eu sempre gosto de falar o que é negociação. E aí eu trouxe aqui para vocês, né? Meu filho adora isso. Ele falou, mãe, joga no Google. Google é o oráculo do milênio.
Falei, tá bom. Aí joguei lá no Google. Negociação é um processo de comunicação. Negociação é um processo de interação social que envolve duas ou mais pessoas a respeito dos seus interesses, identidade, cognição, dedicadas ao alcance de um acordo sob a substância negociada através de ganhos mútuos. Enfim, negociação é vida, gente. Goste você ou não, nós negociamos da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Quem é casado, meu Deus, negocia o tempo todo. Que desafio. Essa negociação tem que voltar para Harvard umas 50 vezes, não aprendi muito bem ainda não. Mas o que é a negociação, gente? Conflito faz parte do ser humano, né? Uma outra coisa que eu gosto de pensar quando a gente fala negociação, eu peguei aqui e trouxe para vocês. A palavra negociação, ela aparece desde 1728 nos dicionários. Olha como isso é antigo. Então, isso significa que isso está presente na vida da gente há muito tempo. Então, a primeira vez que apareceu a palavra negociação num dicionário foi em 1728. Eu não vou ler porque eu deixei meu óculos em casa, não vou conseguir, mas depois eu compartilho com vocês. Tem ali também a definição do que é negociação. E aí, como eu já falei para vocês, essa frase, goste você ou não, você é um negociador, não é minha, né? Esta frase aqui é do famoso livro Como Chegar ao Sim, que traz ali, nos ensina o projeto, né? O método de negociação de Harvard. Tá? Bom, eu vinha falando um pouquinho para vocês que viver em sociedade significa passarmos por conflitos. Natural. O conflito é natural. A grande questão é o que a gente faz com esse conflito. O conflito surge por quê? Porque temos interesses divergentes. Eu quero ir ao cinema. Você quer ir à praia. Nós vamos precisar negociar isso. A gente negocia com a gente mesmo. Para vocês estarem aqui hoje, vocês estão negociando alguma coisa. Estão negociando não estar em casa. Alguma coisa vocês estão negociando com alguém. Tá? Então, é normal que dentro desse convívio surjam, né, interesses divergentes e a gente precisa conversar sobre isso. A gestão desses conflitos, ela passa pelo Poder Judiciário por uma opção do Estado. É o Estado que, legislando, fala, olha, os conflitos que não puderem ser solucionados entre as próprias partes vão ser selecionados pelo Estado, pela justiça. E aí eu faço um parêntese, que eu não compreendo justiça como poder judiciário, mas justiça como qualquer meio e qualquer porta de solução adequada de conflito, que pode ser uma câmara de arbitragem, que pode ser uma câmara de mediação, que pode ser uma conversa num escritório de um advogado ou de uma advogada considerado por aquelas partes como uma pessoa imparcial. Isso é justiça. Não é só o poder judiciário. Só que nós temos, principalmente o brasileiro, uma cultura de associar acesso à justiça ao poder judiciário. Eu costumo brincar também que quando eu era mais nova, eu queria ser importante. O que é ser importante? E aí, dentro do ser importante, uma das estratégias que eu adotei foi estudar para ser magistrada. E aí, veja como é que Deus é um cara que tem um senso de humor. Depois, quando comecei a estudar, eu percebi, eu falei, meu Deus do céu, hoje o que eu mais quero é não ser importante. Eu quero que as pessoas voltem a entender que são capazes de resolver os seus conflitos, sem precisar, todo e a qualquer momento, de um juiz. É muito impressionante essa figura do juiz que aqui vos fala, e aqui não estou falando como magistrada. Centenas de sessões de mediação em que os mediadores estão conduzindo, eles são os responsáveis por ajudar aquelas partes a conseguir chegar a um bom termo. E aí o juiz entra na sala. Na hora que o juiz entra na sala,
Aí o acordo sai, como se tivesse saído por causa daquele magistrado. Né? Excelência, muito obrigada. Eu falei, oxe, parabéns para vocês, eu não fiz nada. Só vim aqui, tudo bem, vim tomar um café, adoro tomar um café, conversar com um, conversar com o outro. Porque tem essa ideia, essa figura de que o juiz... Isso tem um viés também psicológico, né, gente? Também, se não der certo, é muito fácil, vocês jogam na conta do juiz, né? Não ficou bom, depois foi o quê? Foi a doutora Camila que falou para fazer. Então, assim, lá na segunda de Caxias, não, se fizer é porque tomaram a decisão informada, que eu vou falar, não vem jogar na minha conta, não. Porque eu já tenho filho para administrar. Então, assim, o judiciário, repito, gente, acho que é muito importante para vocês que estão entrando na advocacia. Nos ajudem nisso, dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é muito importante, sempre vai ser importante, mas não para todos os conflitos. Tá? Bom, aqui eu já falei conceito de conflito. E aí vem uma visão nova do conflito. Em regra, quando eu estou fazendo a formação de novos mediadores, eu pergunto assim, vou pegar de novo aqui o estagiário, como é o nome? É o Ulisses. Quando eu falar assim, Ulisses, conflito, o que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Pronto. Como é o nome do pai? Ivan? Conflito, Ivan. O que te vem à cabeça quando eu falo assim, Ivan? Você tem que resolver aquele conflito lá com teu filho. Mas o que vem assim de sentimento? Alguma coisa boa? Boa? Não, mas de conflito. Estou falando do conflito. Para você é bom? Depende do conflito. Olha, esse aí vai ser mediador. Alguém mais quer falar? O que vem na cabeça? Conflito. Briga. Desavença. Choque. Só coisa boa, né, gente? O que mais? Primeiro, quem? Quem quer falar? Divergência de opinião não é tão ruim assim. Olha aí, esse daí vai ser mediador também. Vou levar, já vou anotar. Quem mais? Meus interesses conflitantes, né? Eu estou dizendo assim, que emoção que vem? Normalmente as emoções são raiva, embate, briga, medo. E aí, quando a gente aprende, estuda um pouquinho de neurociência, a gente entende que quando a gente tem essa visão do conflito, a gente produz determinados hormônios que nos remetem à época da caverna. Que, assim, o que era o conflito na época da caverna, quando vinha o medo? Você tinha que correr porque era um bicho que ia te matar. Adrenalina, dá no pé que senão você vai morrer, meu amigo. Então, quando a gente associa o conflito a algo negativo, nós produzimos no nosso corpo esses hormônios. E isso não nos ajuda a pensar em soluções criativas para resolver este conflito. Então, toda a visão moderna do conflito busca alterar essa nossa mentalidade, concepção, para que a gente comece a enxergar o conflito, primeiro, como algo natural do convívio em sociedade. Segundo, como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Vamos utilizar a crise como oportunidade. Aí agora eu lembrei do meu pai, que meu pai é engenheiro, ele sempre me falou isso. Minha filha, crise é oportunidade. Foco na solução e não no problema. Engenheiro é ótimo, né? Porque eles são super práticos. Nós, no direito, tem uma brincadeira que o pessoal faz, né? Você quer saber 2 mais 2? Você pergunta para o engenheiro 4. Você pergunta para o químico 2 mais 2 depende da condição de pressão e temperatura. E para o operador do direito, qual é o resultado que você quer chegar? Depende. Não é assim? Então, essa mudança quanto à mentalidade do conflito é um divisor de águas. Porque quando a gente começa a interpretar o conflito como algo
positivo, sem deixar de reconhecer que ele causa emoções difíceis de lidar, mas que você pode transformar aquilo em algo positivo. Você pode aprender para não continuar repetindo. Isso nos ajuda a resolver de uma forma mais criativa e menos polarizada. Não sou eu contra você. Nós temos uma necessidade divergente. Vamos sentar, vamos conversar e vamos tentar encaminhar de uma forma que fique bom para ambos. Isso permite que a gente consiga falar sobre isso sem querer fugir, sem querer correr. Porque, em regra, o conflito ele te faz ou querer fugir, você não quer enfrentar, ou você vai tentar se proteger, se armar e vai agredir. E aí polariza. Então, essa visão moderna do conflito é um divisor de águas. Lembrem disso. Quando vocês estiverem num conflito ali, eu não gosto nem de falar briga, porque o conflito não precisa virar briga. É só você não deixar ele escalar. Tá? Então, essa é a chamada teoria moderna do conflito. Bom, não tem como a gente falar sobre negociação, solução amigável, sem falar na crise do Poder Judiciário. Mas eu gosto assim, de deixar bem claro que a solução amigável, através da conciliação, ela é uma opção. Eu não gosto daquelas falas que associam a solução amigável pela impossibilidade do Poder Judiciário atender a contento à demanda. Porque isso não é opção, isso é falta de opção. Claro, sem deixar de brigar com a realidade. Nós temos um Poder Judiciário hoje com muitas dificuldades. Tá? Mas eu não gosto de associar a essa visão. A gente tem que negociar porque a gente tem muito processo. Mas sim, é preciso, e vocês, como advogados, vocês precisam ter informações para munir o cliente de vocês, para que ele saiba que, se de fato ele precisar do Poder Judiciário e não tiver uma outra porta adequada para solucionar aquele conflito, ele precisa estar ciente das condições daquela estrutura. Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns dados, mas que dizem respeito à Justiça do Trabalho. Eu não vou assim entrar em muitos detalhes, mas que não são dados muito positivos. Tá? Outra coisa que eu gosto muito de trazer para os advogados porque há uma falsa sensação por os advogados de que resolver amigavelmente o conflito significa perder dinheiro. Existe essa visão. Do ponto de vista dos tribunais, institucionalmente falando, e aí por isso que muitas pessoas associam que o Poder Judiciário hoje instituiu essa política pública de solução amigável, e repito, política pública. Quer o Poder Judiciário goste ou não, quer o juiz goste ou não, oferecer a solução amigável é uma obrigação. Não é uma opção. Mas, para o Poder Judiciário, é muito claro os ganhos orçamentários da solução negociada. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um estudo, e esse estudo aqui eu acho que é de 2019. O custo anual de uma ação trabalhista no TRT da Primeira Região era em torno de R$ 1.900, o que significa um custo mensal de R$ 160. No primeiro grau, os processos que terminam em solução amigável com acordo, eles duram, em média, 5 meses. E os julgados, sentença, eu decidi. Os julgados, depois vocês não vão embargar não, gente, mas enfim. Os julgados, 10 meses. E se a gente avançar para a fase de execução, que é o que normalmente acontece, a sentença depois não é cumprida espontaneamente, são 16 meses. Então, isso significa para o meu tribunal
que solucionar através de um acordo vai diminuir o valor daquela ação para R$ 793. Se não solucionar amigavelmente, R$ 1.587. Se for para a fase de execução, R$ 2.539. Então, assim, e ainda tem um outro dado interessante. 16% dos processos que avançam para a fase da execução representam 80% de processos que foram solucionados pelo juiz. Ou seja, os acordos são cumpridos. Muito dificilmente eles precisam ser executados. Por quê? Porque as partes ainda tiveram um controle daquilo. E elas fizeram parte daquela solução. Não é alguém que diz, faça assim, ponto, acabou. Então, além de um efeito, que é um efeito emocional, psicológico, tem também a questão financeira. Ou seja, o advogado que consegue solucionar amigavelmente o conflito do seu cliente receberá os honorários. Receberá. Então, esse dado fica muito claro de como é positivo para o tribunal. Tá bom. Mas e para o meu cliente? Porque é muito comum, né? Assim, quem advoga há muito tempo, eu já tive relatos assim em vários cursos que eu fui ministrar, de advogados muito experientes falando assim, pô, Camila, mas sabe qual é o problema? Quando eu venho, às vezes eu adoto uma postura colaborativa, amigável, meu cliente acha que eu estou em conluio com outro advogado. Que eu estou querendo passar a perna nele. Porque a sociedade está tão acostumada com o litígio, com a briga, que associou que advogado e advogado bons são aqueles que brigam, que falam mais alto. Então, a responsabilidade de vocês de mudar isso é enorme. Porque se cada um dos novos advogados entender que não é assim, quando vocês começarem a advogar e tiver ali, né, tendo que resolver com um colega de vocês que está representando o outro lado, se ambos tiverem uma postura colaborativa, uma hora isso vai acabar. Então, é preciso que os advogados eles tenham argumento, enquanto a gente tiver isso enraizado, para convencer as partes. Né? Porque não adianta você você ter a consciência de que aquilo ali pode ser uma boa solução se o seu cliente está desconfiado, não é mesmo? E aí eu fiquei pensando nisso. E aí olha que interessante. De novo, desculpa, gente, vou trazer uma realidade da Justiça do Trabalho. Aqui o tempo médio eu já falei para vocês, né? Bom, hoje para você recorrer, então, eu, Camila, numa ação da 2ª Vara de Duque de Caxias, sentenciei. E aí, se você advoga para alguma empresa, se essa empresa quiser ouvir uma segunda opinião, os desembargadores, ela vai ter que depositar, fazer o depósito recursal. Tem um valor. O depósito recursal, ele fica rendendo com mais ou menos, acho que 6% ao ano da caderneta de poupança. Isso vai mudando, né, gente? Beleza. Lá na frente, se o meu colega desembargadora, entender que a minha sentença era aquilo mesmo, transitou em julgado, o cliente de vocês vai ter que pagar observando a taxa Selic. Mais de 12% no ano. Olha aí. Quer um argumento melhor do que esse? Então, às vezes você faz um acordo, teu cliente pode fazer um acordo num valor inferior ao que ele teria que depositar para poder recorrer. Vai pagar e vai economizar. E do ponto de vista de quem advoga para o trabalhador? Gente, tem um viés que fala que o ser humano ele gosta muito da certeza do que é imediato. A gente precisa disso. Né? Se eu perguntar assim para o meu filho,
Você quer receber a tua mesada no dia 5 ou eu te ofereço hoje aqui com um deságio, um desconto de 20%, pago agora? Ele vai falar, eu quero agora. Porque o que você pode fazer com isso agora é muito concreto para você. O que você vai poder fazer com o dinheiro daqui a sei lá quanto tempo, que não vai estar mais no seu controle, está ali dependendo de um juiz, que fica doente também, gente. Fica doente. Né? Está dependendo depois de um desembargador, de uma desembargadora. Enfim, você está dependendo agora de tanta coisa que pode ser que esse dinheiro, quem veja a cor dele, sejam os seus descendentes. Você vai ver lá de cima. Ó. Ei, que bom, o que você está fazendo com ele aí? E aí, como é que a gente vai mudando isso, gente? Isso aqui que a gente está fazendo hoje. Educação. A gente precisa falar sobre isso. A gente não pode ter vergonha de falar sobre isso. A gente tem que conversar sobre isso. Como juíza, eu venho conversar aqui com vocês para pontuar algumas mazelas do Poder Judiciário, não com orgulho, mas elas essas que eu busco, de alguma forma, enfrentar e melhorar. Não à toa que fui parar aí no PMEC, em comitê de centro de inteligência, sei lá mais o que tá, cada hora manda um WhatsApp para eu entrar em algum grupo. Mas buscando minimizar isso. Mas eu não posso deixar de falar isso, de dar essa informação para vocês. Para que vocês possam conversar com o cliente de vocês. Porque é muito injusto, eu falo isso para os mediadores, para os conciliadores. O advogado, a advogada, vocês são os primeiros juízes da causa. Vocês têm a responsabilidade de fazer o diagnóstico. Quando a gente está doente, a gente faz o quê? A gente vai ao médico. Não é assim? Aí o médico ele vai prescrever um tratamento, ele vai dizer que é esse remédio aqui. E aí você não é técnico, você confia, você começa a fazer o tratamento. Daí imagina que por algum motivo você está numa sessão de mediação, não seria isso, mas está num colegiado ali, sei lá o quê, e alguém que é um terceiro, que você nunca viu, que você não foi lá, você não escolheu aquele médico, alguém vira e fala assim, não, Lorena, esse tratamento aí não está legal, não. Faça outro. É injusto até você achar que a parte vai decidir contrário ao que o advogado, a advogada orientou. Não dá, assim, a gente tem que ter a confiança, não é isso? Então, essa mudança de postura da advocacia, sem vocês, o Sejusc não funciona. Não funciona. Porque o meu papel não é assessorar as partes como juíza. Meu papel é equilibrar as coisas e, se não der certo, eu vou, por imposição do Estado, um direito que eu conquistei ao passar no concurso, eu vou aplicar o direito ao caso concreto. Então, isso é muito importante. Como é que a gente muda essa negociação, que é uma negociação solta, que normalmente a gente fala negociação de barganha? Eu não sei muito bem como é que funcionam nas outras justiças, mas na Justiça do Trabalho, quem tem a oportunidade de participar, às vezes, de audiência de conciliação, aquilo ali parecia, né? Hoje não mais, está mudando. Um balcão, né? Um leilão. Feira livre. Ai, qual é a sua proposta? 10. Ah, não, 10 não. Ofereço 3. Ah, não, 4,5. Não, 5. É quase que... Ei, leilão. Completamente descontextualizada. Mas peraí, tu está oferecendo 10 por quê? Deixa eu entender. Ah, não, olha, eu estou oferecendo... a minha pretensão aqui é de 10, porque eu entendo que tais e tais direitos não foram atendidos, né? Olha, aí de repente a outra parte vai falar, não, mas olha só, eu tenho um documento aqui que talvez, né, o advogado não tenha tido acesso antes, que mostra que esse 13º foi pago. Por isso eu estou oferecendo 6, porque eu já estou desconsiderando o valor do 13º. Tá, daí a gente começa a falar sobre o conflito que a gente precisa resolver e dar um valor matemático. O valor matemático não pode ser solto, gente. Eu dou 10 por quê? Porque eu acho que 10 tá bom para hoje. Hoje eu só estou afim, acordei hoje de mau humor e vou pagar 1.000. Acabou. Não dá para ser assim.
Então, a gente tem que sair desse modelo de barganha e ir para um modelo de cooperação. E aí é por isso que eu fui, né, para Harvard, para entender um pouquinho este modelo. E aqui, gente, eu não vou falar, né, esmiuçar esse modelo, precisei ficar um tempinho lá para entender. Vou só pontuar aqui com vocês, para deixar o gostinho depois, se vocês quiserem, vocês irem desenvolvendo esse conhecimento, que é um modelo que ele tem ali, é quase que cabalístico, né? São 7 elementos que você não pode esquecer, que é a criação de alternativas, que você pensa assim, bom, se eu não chegar a um acordo, quais são as opções que eu tenho? O que eu posso fazer se eu não chegar a um acordo? Isso é fundamental, até para você saber se aquele acordo que estão te oferecendo vale a pena. Porque se você sabe as alternativas que você tem, você pode tomar uma decisão melhor. Nem sempre a solução amigável é a melhor solução. Você precisa ter uma consciência de quais alternativas você tem. Segundo ponto, interesse. O que é esse raio desse interesse, gente? Nós, operadores do direito, e aí, né, o Felipe que está ali no núcleo de prática, a gente aprende a demonstrar as posições, são os pedidos. Qual é o meu pedido? Eu quero o reconhecimento de um vínculo. Isso é uma posição. Tem até uma metáfora que a gente usa, que é o do iceberg, a figura do iceberg. A posição é o que está para fora. Está nítido, você vê. Você não precisa descobrir. O que é o interesse? É o que está por debaixo, está submerso. O interesse ele tem muito a ver com valores fundamentais que a gente precisa, todo ser humano tem, e ele precisa ter, de alguma forma, aquela necessidade atendida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, Camila, tenho uma necessidade, um valor muito importante para mim ter estabilidade. Isso é importante, sempre foi importante para mim. E eu adotei uma estratégia para atender este meu interesse / necessidade. Qual? Fazer um concurso público. Digamos que eu tenha sido aprovada nesse concurso e aí, por algum motivo, me impedem de tomar posse. E aí eu procuro aqui o doutor Diego, ele formula faz uma petição inicial, ajuiza uma demanda e faz um pedido. Que Camila Leal Lima tome posse. Essa é a posição. O que está debaixo do iceberg? Isso é um papel do negociador. Com perguntas abertas, a gente vai conseguindo tentar entender. E por que isso é importante, gente? Porque quando a gente entende a necessidade, a gente pode criar outras soluções que não só aquela que vem no pedido. A gente pode pensar junto com a outra parte outras possibilidades de ter atendido aquela necessidade. Tá? Então, esse é um outro aspecto muito importante. O terceiro, as opções, que são essas soluções criadas com o outro. Por quê? Porque isso compromete as pessoas. Quem tem filho sabe, se você virar para o seu filho e falar assim, você vai fazer, ele até vai fazer, porque ele não quer ficar de castigo. Agora, se ele fizer parte da solução, da criação, vou dar um exemplo. Meu filho, ele esquecia todo dia, ele saía do banho, pegava a toalha molhada e deixava em cima da cama. Todo dia ele esquecia. Aí eu fazia o quê? Chegava e falava, Luca, olha a toalha, pega a toalha. Se você não pegar a toalha agora, tu vai ficar de castigo. Ele ia lá, pegava a toalha e pendurava a toalha. No dia seguinte, chegava do trabalho, a toalha estava onde? Não estava pendurada, estava em cima da cama. Por quê? Porque ele não estava fazendo parte da solução. Era imposto. Sabe o juiz? Faça. Aí um dia eu pensei, mas comunicação não violenta. Cheguei, meu filho, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Mamãe chega em casa, cansada, trabalhou o dia inteiro. E assim, é muito importante para mim ter a casa organizada. Sabe? Eu fico preocupada de você deixar a toalha molhada em cima da cama, depois você ir deitar ali naquele lençol molhado, ligar o ar-condicionado, você ficar resfriado. Eu vou ficar preocupada.
E aí o tempo que eu teria para estar batendo um papo com você, para a gente estar fazendo alguma coisa, né, um lazer, eu estou aqui brigando com você. Você tem alguma sugestão para a gente não passar mais por isso? Aí ele olhou e falou assim, tenho, mãe. Falei, qual seria? Ele, eu vou escrever um bilhete e vou botar no espelho, porque daí eu não vou esquecer. Aí ele escreveu, botou o bilhete lá, não esquecer de pendurar a toalha. Acabou. Ele fez parte da solução. Ele criou ali comigo. Ó. A opção foi criada junto comigo, não foi mais imposta. Percebem a diferença? Legitimidade. São critérios que a gente precisa demonstrar para tornar aquilo para as pessoas algo que, digamos assim, é plausível. Vou dar um exemplo. Estão negociando a venda de uma casa. Qual o critério de legitimidade com o outro que você está negociando? Vamos pesquisar aqui, sei lá, num site que a gente entende que é um site confiável. Qual é o valor médio do metro quadrado? Ou seja, não sou eu, vendedora, dizendo que é isso aqui. E não é você, comprador, dizendo que é esse aqui. Não. A gente está pegando um critério para dar legitimidade à nossa negociação. 5. Compromisso. É muito importante durante a negociação que fiquem claros aqueles compromissos que estão sendo firmados. Porque muitas vezes acordos não são cumpridos porque as partes não entenderam o que cabia muito bem para cada um. Dentro das demandas trabalhistas, a gente tem um problema, um desafio grande em negociações que é muito comum, né, as partes buscarem uma cláusula que a gente chama do extinto contrato de trabalho. O pessoal é muito criativo, o brasileiro é criativo, né? Então, tem gente que já vem assim, ó, excelência, pode botar aí quitação contra o extinto contrato de trabalho para nada, nunca mais reclamar, nem essa, nem toda a vida, nem contra os sucessores. E falei, meu Deus do céu, é muita criatividade, gente. Mas, enfim, é muito importante que as pessoas entendam o que é isso, claro, o extinto contrato de trabalho. Às vezes você está ali, o seu cliente não faz a menor ideia do que é isso. Extinto contrato de trabalho. Explicar. Qual é o compromisso que, se eu aceitar esse acordo, eu estou assumindo? Eu estou assumindo um compromisso que eu não posso mais reclamar nenhum outro direito que, porventura, eu entenda que existiu daquela relação ali. Tem que ficar claro para as partes. Tem que ficar claro para a empresa, para quem vai pagar, qual é a data. Tem que ficar claro para ela qual é a consequência se ela não pagar. Tá? 6, gente, comunicação. Toda negociação, o que a gente espera é que ela melhore aquela relação e não piore. Em Harvard, a gente tem uma metáfora que a gente diz assim, a gente tem sempre que pensar no 13º mês. Um ano tem o quê? 12 meses. Então, é muito comum as pessoas negociarem querendo quase que esgarçar o outro lado. Pensem que tem o 13º mês, tem o próximo ano. Se você esgarçar aquele outro lado, como é que um dia você vai poder voltar a negociar com aquela pessoa, se você precisar? Não fechem as portas. Pensem nisso. Como é que vocês estão saindo daquela negociação? Vocês estão saindo melhor? Ou seja, se surgir um outro conflito lá na frente, contratos de longa duração, relações familiares, vocês vão conseguir sentar numa mesa de negociação com mais tranquilidade, mais conforto? Então, valeu. Então, a comunicação foi efetiva, melhorou a relação. E, por fim, essa relação deve permitir essa melhora, né? Até acabei emendando o 6 com 7. Então, eu falei que é isso, é você ter a tranquilidade de que, se houver uma nova divergência daquela relação, você vai sentar ali, vai conversar com tranquilidade para resolver. Tá? E aí, então, eu já fui passando aqui para vocês. Bom, erros comuns na hora de negociar. Esquecer essas alternativas. Uma coisa muito interessante, você tem que ser duro com o problema e não com a pessoa. Não confundam
aquele conflito, aquele problema com a pessoa. Nós não somos uma coisa isolada. Separa o problema da pessoa. Assim como eu separei o problema da toalha do meu filho. Ele não é irresponsável, não é, mas estava com uma dificuldade. Ele não é aquilo. Tá? Outro erro muito comum, gente, é comprometer-se com o outro antes de escutar. Ouçam o que o outro lado tem para dizer, mas ouçam sem reagir. A gente chama isso de escutativa. Não vou aprofundar, porque escutativa dá para a gente falar aqui por uma vida, e eu prometi aqui, já estou acabando. Aqui eu já falei um pouquinho para vocês, que é não entrar sem a alternativa. A gente chama isso de melhor alternativa negociada possível ao acordo. Tem aqui também esse eu não vou explicar para vocês, mas fica para uma próxima, porque tem uma complexidade que é uma matéria meio de direito econômico, que fala como é que a gente pode utilizar o maior benefício possível para não deixar dinheiro na mesa, que é essa fronteira de Pareto, fica aí depois para quem quiser pesquisar. E aí, como é que a gente mede o sucesso de uma negociação para a gente finalizar? Alguém foi além dos seus limites? Que é isso, a negociação não pode desgastar. Só um lado fez concessão? Se só um lado fez concessão, não foi legal. Se alguém deu demais ali, também não foi legal. Vocês, com esse acordo, estão evitando possíveis novos conflitos? O foco foi não no outro, mas na sua necessidade? Porque tem muita gente que negocia e fala assim, isso aqui eu não vou fazer não, porque isso aqui está bom para o outro. Mas está bom para você? Ô, criatura, se está bom para você, qual é o problema de estar bom para o outro? Né? Não tem problema nenhum. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês uma frase de Gandhi, que eu acho muito legal, que ele diz, eu percebi que a verdadeira função do advogado era unir as partes separadas. Olha só, Gandhi já falava de vocês. E aí, só para terminar mesmo, 44 minutos, não foi ponto britânico, ninguém vai invalidar aqui. Eu queria ler para vocês uma poesia que eu escrevi, que eu acho que talvez vocês gostem, que fala um pouquinho sobre a mediação. Que fala o seguinte, a arte da vida, uma homenagem à mediação. A vida é uma grande oportunidade de recomeçar. Um dia tem 24 horas. Tem, assim, um fim. Enfim, é preciso um fim para recomeçar. Assim como é preciso cair para se levantar. Nem sempre frear ou retornar significa voltar e, muito menos, fracassar. Então, reencontre o amor. Encontre quem lhe faz bem. Acolha quem sofre, reanime quem chora e reaprenda na dor. Recomece hoje, amanhã e enquanto a vida lhe permitir. Se refaça, lembre o que foi bom, foco na solução. E se um dia... reconstrua sonhos, conversas e imagens. Se tropeçar, ria e retome o prumo. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, renove a sua fé. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Espero... Obrigada. Obrigada, boa noite. Espero vê-los todos em alguma sala no Sejusc. Tá bom? Obrigada. Doutora Camila, muitíssimo obrigado por sua presença. Acredito que os advogados e os novos alunos aqui vão ter uma nova percepção a respeito do processo. Nem sempre a gente precisa estar querendo prevalecer a nossa
nosso conhecimento, nosso direito, mas sim usá-lo como argumento para uma pacificação, um argumento para se conseguir. Vocês viram, o processo é oneroso, é custoso, além de caro, demanda tempo, e se nós conseguirmos cultuar, realmente fazer acontecer a cultura da mediação, do acordo, eu acho que a gente vai conseguir avançar para uma justiça muito mais célere, muito mais dinâmica. Gostaria de agradecer imensamente a presença da doutora Amanda Ferraz, juíza da comarca de Miguel Pereira. Sua presença muito ilustra o nosso evento. Gostaria que a doutora desse algumas breves palavras, posso, professora, para os nossos novos advogados, antes de partirmos para o juramento. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Recebam a doutora Amanda, por favor. Boa noite a todos. Muito bom estar nessa casa novamente. Estive aqui recentemente ministrando uma palestra, foi muito bom. Quero agradecer ao doutor Diego pelo convite, agradecer à doutora Lorena, sempre me recebe muito bem, e parabenizar as novas advogadas, a Luma, a Andressa e a Júlia. O início de uma carreira. Sei que tem muitos desafios ainda que vocês vão enfrentar, vencer, uma caminhada longa pela frente, mas quero parabenizá-las por ter alcançado esse objetivo. Porque, com certeza, ao ingressar na faculdade, vocês visavam um dia poder pegar a carteira de vocês, exercer a advocacia, que é uma função essencial à justiça. Com certeza as senhoras sabem disso. E eu fiquei muito feliz quando eu soube o tema dessa palestra nessa noite, porque eu tenho um conciliador aqui, o Sérgio, que me auxilia, e eu tenho falado da importância dos advogados assimilarem essa nova cultura da justiça multiportas, desses métodos alternativos de solução de conflitos, não se utilizar apenas um método em que o juiz vai impor uma solução final, mas as partes participarem da construção de uma solução, que traz maior legitimidade, aceitação e cumprimento do acordado, como a palestrante de forma excelente aqui ministrou nessa noite. E quando os advogados vão a uma audiência de conciliação ou de mediação, já com essa cultura não adversarial, mas cooperativa, a gente tem um resultado muito mais satisfatório ao final da audiência. E, de outra forma, quando os advogados não entendem essa importância, ainda tem aquela cultura adversarial, aquele pensamento de que se você fizer um acordo, a sua parte pode sair prejudicada, porque a outra vai ser beneficiada de alguma forma, isso acaba prejudicando. Eu quero parabenizar pela iniciativa, pelo tema da palestra, e parabenizar as novas advogadas, desejar muito sucesso, que Deus abençoe a caminhada de vocês. E, como eu sempre digo, as portas do meu gabinete estão abertas para recebê-las, receber todos os advogados, tanto presencialmente como no balcão virtual. Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus e muito realizada na minha profissão. E vocês podem me encontrar todos os dias aqui na comarca. Eu sou uma juíza presente e estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigada. Uma ótima noite a todos. Bom, vamos passar agora para o nosso momento final. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Vou pedir aos colegas que estão presentes, se quiserem, para também ficarem de pé, para renovarem o compromisso, que é o juramento que nós fazemos quando nos tornamos advogados. Pode levantar quem quiser, se não quiserem também, podem ficar à vontade. E eu vou pedir às nossas novas advogadas e o nosso estagiário também para poder ficar de pé e estender a mão direita. Vou repetir as palavras pausadamente e os senhores repitam e as senhoras também repitam, por favor. Tudo bem assim? Estou feliz que os advogados levantaram, obrigado por isso. Bem legal. Então vamos lá. Prometo defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social
e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Parabéns aos novos advogados. Gostaria aqui de agradecer novamente a vocês. Vocês estão cansados de ouvir essa frase, que sempre será por vocês. Então, de nada adianta o nosso esforço aqui na coordenação de oferecer um curso cada vez mais de qualidade. Vocês sabem como eu sou agitada, como eu fico preocupada com a formação de cada um. E eu estou emocionada porque eu comecei com essa questão de tarde jurídica às 5 horas da tarde, eu fiquei assim, eu confesso, doutora Camila, meu Deus, o que eu fiz? Será que o pessoal vai? Eu sei o esforço deles, porque a grande maioria trabalha e não tem ônibus de Vassouras para cá, e o ônibus é justamente no horário da aula. Então, eu não poderia deixar de agradecer primeiramente aos meus alunos, aos alunos aqui presentes, e tenho certeza que os demais também, que hoje não puderam estar, mas que estarão nos próximos eventos. Muito obrigada, eu estou muito grata. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Queria agradecer aqui a nossa palestrante, doutora Camila Leal, como eu estou encantada. Linguagem, a gente sempre espera, né, de uma juíza, quando vem aqui palestrar, eles ficam tensos assim, será que eu vou entender? Será que vai ser um linguajar muito rebuscado? E nós tivemos a doutora Amanda aqui conosco há cerca de 2 semanas atrás, abrilhantando a nossa noite. E eu não sei se a doutora Amanda percebeu, quando a senhora chegou, ganhou Ruhu. Todo mundo, teve aqui Ruhu, todos felizes, alegres em revê-la. E isso é reflexo justamente da sua generosidade na palestra. E doutora Camila, teve Ruhu no final também. Talvez a senhora não tenha percebido, mas com certeza a doutora percebeu os aplausos tão calorosos e longos após a sua explanação. Então, muito obrigada. Doutora Andréia, muito obrigada. Doutora Andréia Cabo, a casa é sua. Espero revê-la aqui em breve e tenha certeza que nós iremos reforçar a importância da CAARJ. Doutor Diego, tudo que eu falar aqui vai ser pouco, porque o doutor Diego, se tem uma pessoa que embarca nas minhas loucuras e ajuda de forma muito, muito, muito presente para promover vários eventos para vocês, é o Dr. Diego, através da OAB, através da subseção. Então, queria aqui parabenizar os novos advogados, o novo estagiário também. As portas da universidade estão abertas para a formação, a gente sempre será eternos estudantes, e os advogados aqui. Sem mais delongas, que eu sei que vocês querem lanchar, tem aula e etc., a lista está ali atrás. Peço só a atenção dos senhores, porque tem a lista de horas complementares, e quem é aluno do NPJ tem uma lista também com a Mônica. E abrimos, então, as tardes jurídicas com mais do que chave de ouro. Tá certo? Muito obrigada. Estou encerrada o nosso evento de hoje.